Olá, começamos a mais um capítulo dessa disciplina. Entramos então na 7ª semana de aula. Nessa 7ª semana de aula, nós vamos estudar o balanço de massa ou o estado de conservação de massa, tá? A gente vai entender o equacionamento, depois vai fazer uma aplicação prática, ok? Bom, das equações governantes do movimento de fluido, a gente percebeu que a gente pode fazer uma abordagem, né, sobre esse volume de controle, como a gente viu em cinemática, uma abordagem lagrangiana ou euleriana. Nesse caso, a gente vai fazer uma abordagem euleriana, tá? Com relação, então, ao inventário de massa, inventário da quantidade de movimento e inventário de energia. A gente já viu alguma coisa sobre o inventário da quantidade de movimento, quando viu a dedução das forças em um corpo abaixo de um líquido, tá? Um corpo submerso. A gente viu alguma coisa de inventário de quantidade de movimento, que se origina através da equação da força resultante igual a massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton, tá? Nessa aula, então, a gente vai ver o inventário de massa, tá? Ou o balanço de massa. A expressão geral dos inventários, ela diz o seguinte, que o fluxo líquido de qualquer coisa entrando menos o fluxo líquido de qualquer coisa saindo vai ser igual à taxa de variação nesse volume de controle ou no espaço físico estudado, tá? Então, o inventário de massa, primeiro a gente precisa fazer algumas considerações para fazer esse cálculo, né? Para eu fazer essas considerações, então, eu preciso retomar lá aquele conhecimento que a gente teve em propriedade dos fluidos, tá? Em que eu expliquei para você o que era um fluido incompressível. Um fluido incompressível é aquele que tem a sua massa específica constante durante todo o processo de passagem em uma tubulação ou em qualquer outra situação que você esteja estudando a mecânica dos fluidos. Outra consideração que a gente tem que fazer aqui para estudar esse inventário de massa é a situação de regime permanente. O que é o regime permanente? O regime permanente é quando as variáveis de processo ou variáveis de controle não mudam em relação com o tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, eu estou falando de avaliação da velocidade em função do tempo. Eu não tenho alteração dessa velocidade em função do tempo. Eu tenho velocidades constantes ao longo dessa trajetória, tá? A outra consideração que a gente tem que fazer aqui é tomar o nosso estudo de base uma base planar, tá? Um plano. Então, eu posso fazer esse inventário ou supor esse inventário sobre várias hipóteses, tá? Uma delas é a hipótese de que eu estou avaliando um plano, ok? Um plano. Então, este plano que eu estou avaliando é o plano YX ou XY, né? Como você quiser chamar, tá bom? Então, eu tenho que fazer essas 3 considerações aqui para começar a fazer essa avaliação do inventário. Vamos lembrar que eu tenho velocidade ao longo de X, velocidade ao longo de Y e velocidade ao longo de Z, qual eu chamo de U, V e W, ok? A velocidade U adentra esse meu volume de controle, eu vou fingir o seguinte aqui, eu vou supor, né, que eu tenho um Z que é igual a 1, tá? Um unitário, eu vou fingir que ele não existe. Então, eu vou falar que esse plano tem um Z tão pequenininho que ele é igual a 1. E que tem um X e um Y que é igual a, então, a DY e a DX. Estou falando das distâncias, tá? Estou falando das distâncias. Então, eu entro com velocidade U, saio com uma velocidade U mais diferencial de U em relação a X, vezes uma diferencial de X, ok? Isso aqui é o delta, isso aqui significa delta. E aí eu tenho também
V, a velocidade V, que é a velocidade Y, adentra o sistema por aqui, e eu tenho uma diferencial dV, dy vezes dy, que vai me dar, então, esse delta, esse acréscimo. Então, cada vez que eu adentro o sistema com uma velocidade, ele muda com delta. Ele é positivo ou negativo, eu ainda não sei, ele é simplesmente um delta, tá? Então, isso aqui é o primeiro balanço em relação às velocidades, tá? Tô só imaginando aqui velocidades que estão passando. Eu vou fingir que isso aqui, por exemplo, é uma caixinha, né, que tem uma distância em x, uma distância em y, só que ela tem uma alturinha em z que é bem pequenininha, que eu vou dizer que é 1. E aí, quando eu coloco, por exemplo, um jato de água por aqui, tá? Por este perfil aqui, eu vou passar aqui, ó. Eu boto um jato de água por aqui, essa velocidade do jato, ela se subdivide em x e y, tá? A velocidade do jato de água se subdivide em x e y. E aí, a esses vetores x e y, tá? Que eu estou considerando que vai entrar, então, vai entrar v e vai entrar u, tá? Porque eu tô adentrando em diagonal e ele se divide, né? Se divide em vetores x e em vetores y, ok? Essa aqui, essa situação, ela precisa da sua abstração, né? É necessário que você faça uma abstração bastante grande para você fazer esse entendimento, mas as coisas vão fazendo sentido ao longo dos exercícios também, tá? Bom, você sabe que a massa específica de qualquer coisa, que é ρ, é igual a vazão mássica por vazão volumétrica. Na verdade, é igual a massa dividido por volume. Só que se eu dividir por tempo em cima e dividir por tempo embaixo, eu posso ficar aqui com essa álgebra. Se eu rearranjar a massa, a vazão mássica, eu tenho então que ρ igual a vazão volumétrica. Eu sei que a vazão volumétrica é igual ao quê? Velocidade vezes área de seção transversal, tá? Velocidade vezes área. Então, se eu entender que a vazão mássica de entrada é igualzinha menos a vazão de saída, né? São iguais a zero, ou seja, vazão mássica que entrou igual que saiu, eu tenho então uma situação absolutamente conservativa. Então, avaliando a conservação nesse sistema, eu posso entender através das diferenciais em que eu vou ter. Aqui, por exemplo, eu vou substituir cada V correspondente, tá? Cada V correspondente de entrada e saída. Vezes a área, quem é a área? A área que entra em V vai ser o quê? Essa distância aqui é a distância x, vezes a alturinha 1, certo? Ou seja, dxv. Então, eu tenho entrada em U, entrada em V. Então, vai ser massa específica U dy1, essa aqui é a área. Esse aqui, V, massa específica V dx vezes 1, tá? Observe isso na sua casa e perceba que isso aqui é muito mais simples do que você está imaginando, tá? Tirando o fato dessas diferenciais aqui serem diferenciais mais capciosas, isso tudo aqui é mais simples do que vocês imaginam. A mesma coisa a gente vai fazer para a saída, tudo isso é igual a zero, porque eu tenho conservação de massa, ok? Eu rearranjo todo esse equacionamento aqui, eu não vou deduzir assim exatamente, mas rearranjando todo esse equacionamento aqui, eu chego na equação que é falada dentro da literatura, que é a equação da continuidade, tá? Equação da continuidade, que é essa equação aqui. Equação da continuidade. A equação da continuidade é muito conhecida e é muito justificada em várias situações, tá? Do nosso dia a dia.
Então, a equação da continuidade, ela diz o seguinte: a massa que entra, a vazão mássica que entra no sistema é igual à vazão mássica que sai do sistema. Se eu não tenho acúmulo dentro desse sistema, tá? Se eu não estou acumulando. Se eu considerar, então, e isso quer dizer o seguinte, vazão mássica, quer dizer, então, que massa específica que entrou, vezes velocidade que entrou, vezes a área que entrou, vai ser igual a massa específica que saiu, vezes velocidade que saiu, e a área que está saindo. Se eu tenho aqui 3 dimensões, eu vou acrescentar só esse termo aqui, de Z. Se eu colocar essa equação da continuidade independente, então, de coordenadas, eu tenho que usar o vetor divergente e o vetor de velocidades, que é velocidade x, y e z, tá? Que eu tenho aqui um produto escalar. E o nabla, lembrando, então, que é derrom x, derrom z, derrom y, derrom z, tá? Esse aqui é o nabla. Se a gente considerar, então, um sistema compressível transiente, ou seja, transiente quer dizer o quê? Que as coisas ou propriedades estão mudando com o tempo. Quem é a propriedade? Por exemplo, massa específica, está mudando com o tempo, tá? Lembra que a gente considerou o fluido incompressível? Se a gente considerar ele não compressível agora, tá? Se a gente considerar ele compressível, desculpa. Então, a gente tem aqui que toda essa situação. Agora, a gente vem para um exercício de aplicação já no próximo vídeo. Obrigada, gente. Até mais.